MCA Notícias está de volta. E a manifestação dos pescadores continua em Itajaí. A Justiça determinou a abertura imediata do canal de entrada do Itajaí-Açu. Ontem, um transatlântico foi impedido de seguir viagem e até o momento continua atracado no pier. Ainda hoje nós vamos conversar com o secretário de Turismo de Itajaí para saber quais são os prejuízos para a cidade. Bom, e continuando o MCA Notícias, terça-feira você já sabe, é dia do nosso quadro Dicas do Consultor. Esse ano todos sabemos que a economia do país está em constante mudanças e passa por grandes reajustes. A possibilidade do dólar subir ainda mais, os preços da cesta básica aumentarem, além do transporte e gasolina. E a classe empresarial, como fica diante dessa situação? Quem vai nos esclarecer o assunto é, claro, o consultor Maurício Couto, que já está nos estúdios com a gente. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Franciele. É isso aí, é um ano bem complexo, complicado, que a gente não sabe realmente o final dele. Pois é, e tem como as empresas se prepararem para essa situação? Tem como, né? A gente não sabe qual é realmente virar o cenário, né? Instabilidade, questão do preço do petróleo, barril, um preço baixo, o dólar subindo, né? É possível algumas demissões em massa, como eu estava falando com você, que houve aí uma montadora que demitiu 800 funcionários hoje no Brasil. Então, assim, vai acontecer alguns alarmes, né, que já está acontecendo, do qual a gente, na classe empresarial, os líderes e os empresários, deve ficar muito atento, principalmente a construir a sua previsão de vendas, o cenário, o seu planejamento desse ano, né? E os propósitos, então, devem vir antes dos projetos? Como é que funciona isso? Olha, eu até grifei, depois no final a gente vai botar 3 pontos essenciais, dicas, né? Em 3 linhas. A gente fala em propósito porque, assim, o propósito é ele que estimula, ele que direciona, né, a minha vida aos meus negócios, né? Nada mais é o propósito que aquela parte institucional da empresa. Por que a empresa existe, por que ela está aqui e para que, qual finalidade e para onde é que ela quer seguir. O propósito empresarial, ele realmente vem antes. Por que isso? Vem antes do projeto? Claro que vem antes, Franciele, porque a gente sonha primeiro. O empresário sonha com aquele tudo, sonha com um cenário, sonha com a empresa maravilhosa, a empresa melhor para se trabalhar, para os colaboradores. Então, ele desenha isso no seu sonho. Esse é um propósito, é uma ideia. Aí eu vou começar a colocar esse propósito em prática através de um papel e caneta e começar a desenhar através de um projeto. Dentro desse projeto, a gente começa no plano de ação e as ações diariamente para se cumprir o chamado propósito do meu sonho, né? Não é da empresa feliz. Então, assim, realmente o propósito, gente empresário, você que quer abrir um negócio, você que tem um negócio, você primeiro tem que sonhar com o negócio, né? Não adianta dizer assim, vou abrir e depois eu sonho. Não, você sonha com o negócio, é aquele que quer, o empreendedor que quer abrir o seu negócio, esse ano ele tem que sonhar, sonhe bem, sonhe com uma boa cautela, seja otimista, seja bem realista, mas sonhe. Depois comece a desenhar isso. E o empresário que já está no mercado, ele tem que realmente, às vezes, redefinir o propósito, para ver se realmente ele está alinhado com o nosso contexto, o nosso cenário, hoje que nós vivemos no mundo empresarial. Mas é importante, claro, ter uma cautela diante de todas essas situações que ainda estão por vir por esse 2015, que só começou, né? Só começou, a gente tem visto alguns economistas, alguns realmente, a parte de tendências empresariais, que é um ano de cautela, um ano muito bem, assim, de uma cautela enorme na classe empresarial, até para que aquela questão de enxugar, né? O desperdício, diminuir custos. Mas existe, como é que eu vou diminuir? Existe a diminuição que a gente diz que ela não pode ser feita no empresário, como a parte de investimento nas pessoas, a parte de investimento em capacitação, em melhoria de processo. Isso às vezes a gente diz, estou diminuindo, mas na verdade você está perdendo até mercado com isso. Então, assim, existe como energia elétrica, possíveis pontos dentro do teu projeto que ele deve ser revisionado, ele deve ser reajustado conforme a economia, né?
E deve ser reajustado até mesmo antes, né? Do que enfrentar uma crise, porque na crise realmente o negócio fica diferente, né? Então é preciso prever o que ainda está por vir, né? Importante, Franciele, que assim, crise ele gera, querendo ou não, oportunidade. Gera oportunidade aos espertos, aos que estão ligados com as tendências e também oportunidade de melhoria também. A crise ela é importante, ela faz parte de todo o cenário mundial, de toda a história, que algumas metodologias mundiais, estilo Toyota, ele foi pós-guerra, então é importante a gente entender que houve, o caso do Toyota, eles não eram considerados a concessionária que mais vendia no mundo. Mas montaram uma metodologia pós-guerra que a Toyota cresceu de uma forma tremenda através de melhoria dos seus processos. Então, assim, você que é empresário, você tem que rever, analisar todo o teu cenário, escreva bastante, coloque tudo no papel, converse com pessoas, converse com especialistas, compre uma revista, porque é importante isso, que a gente pensa que revista é custo, é um investimento que você pega dicas importantes ali para o seu negócio e ali você vai começando a desenhar. Será realmente eu devo comprar ou não devo comprar? Devo alterar o fornecedor? Devo aumentar a minha gama de produtos ou serviços esse ano, mas se eu aumentar tem custo, isso vai me render a quanto? Quer dizer, são várias perguntas, que se colocássemos isso, pelo menos uma hora a gente ia fazer de várias perguntas a você que nos assiste, para que você possa de repente ter um direcionamento melhor do seu propósito, do seu negócio. É importante realmente estar atento, como você falou, estar sempre atualizado para acabar não caindo diante de todas essas armadilhas que aparecem, né? E tem também o tópico que você comentou sobre pessoas, né? É muito importante. Interrompendo o que você estava falando, mas pode esclarecer. Pessoas, ele vai ser constantemente. A gente vai discutir hoje, discutiremos amanhã, no próximo ano. Pessoas é o que compõe o sonho da nossa empresa, o sonho dos nossos projetos. Pessoas compõem o sonho nosso pessoal, porque envolve família. Quer dizer, onde nós cercamos tem pessoas. Então, nós temos que viver esse momento de entendermos que o bom relacionamento, o relacionamento interpessoal ou o network empresarial, ele é importante para que você possa se desenvolver tanto na tua carreira, como no teu negócio, como pessoalmente, Agora, frisando a questão, a gente tem visto, voltando atrás, a atenção importante, é muito importante a atenção, porque assim, o que vale realmente ao empresário tomar decisões é as informações que ele tem. Se você não tem informação, você toma qualquer decisão. É aquela história, Se não sabe para onde é que está indo, qualquer caminho, qualquer vento, qualquer onda serve. E hoje nós temos que colocar bem na prática, porque o empresário bem-sucedido é um empresário que ele gera retorno à sociedade, gera retorno aos stakeholders, ou seja, aqueles que têm parte, interesse no meu negócio. Então eu sempre coloco assim, e eu sempre falo aos empresários que você tem que ter muita informação. Essa informação que vai dizer assim, posso eu tomar a decisão indo para a direita ou para a esquerda? Compro ou não compro? Faço a demissão? Faço o enxugamento? O que eu preciso realmente para fazer? Então, assim, isso, deixar bem claro isso com informação. Informação é um site, informação é conversar com pessoas da área, informação é conversar com concorrentes, informação é você obter de uma revista e até mesmo de periódicos que você pode adquirir direcionando ao meu negócio. Você separou alguns quadros para a gente conferir, vamos dar uma olhadinha num deles? Foram 3 quadros, Franciele, que a gente colocou, falando de propósito. Eu coloquei ali, são 4 tópicos, que eu frisei realmente o que é interessante para nós, Crie o propósito da empresa, porque tem a gente que está falando assim, missão, visão e valores. Mas se você perguntar ao empresário, ele vai dizer assim, qual é a tua missão? E ele diz, eu não sei. Quer dizer, está estampado isso na recepção, contratou uma empresa de marketing para criar aquela questão bonita, mas você vê que ele não tem essa questão no coração dele. Ele não sonhou ainda com isso. Então, primeiramente, ali, eu queria que voltasse ao quadro, a questão ali, crie o propósito da empresa, leia o propósito a todos os envolvidos, ou seja, todos os colaboradores têm que saber qual é o propósito da empresa. Isso favorece muito o envolvimento que eu tenho com meus colaboradores, com o meu time, com a minha equipe, e seja o primeiro exemplo. Ou seja, se eu falo de propósito, eu tenho que cumprir o propósito.
Se você coloca no propósito, é ser ético e você não é, você já está fora do teu próprio propósito. Então é importante isso, deixar bem claro a você que está nos assistindo que o que você está escrevendo, o que você está externando aos teus colaboradores, ele precisa ser cumprido. Porque senão, vai a história de dizer assim, fala, mas... Tem que ir além daquelas palavras bonitas. Exatamente. Né? Tira da recepção, tira da entrada da empresa e coloque-se, como diz assim, bota no coração, bota na mente e externa isso a todos os envolvidos. No segundo, que eu quero ver no segundo quadro ali, é importante, que tem ali sobre a questão do processo. Por quê? É o propósito, processos, e o terceiro que a gente vai ver, mas o segundo processo é revise os processos. Revisar o quê? O que nós fizemos em 2014 que precisa realmente melhorar na minha empresa, para mim gerar mais lucratividade. Inovar significa eu buscar alternativas para o meu negócio. Inovação não significa criar algo novo. Você pode inovar o teu processo existente. Você melhorar a tua qualidade, a tua produtividade, que envolva pessoas, envolve a questão da produtividade, o maquinário, né, que você tem. Ouça os envolvidos, que é importante isso, que você tem colaboradores e você não escuta. São pessoas que estão lá 8, 9 horas por dia e às vezes você não escuta e toma decisões erradas, e quem vai executar essas tuas decisões, às vezes certas ou erradas, são as pessoas que estão ali em frente. Estimule a criatividade. A questão é importante para a gente estimular a criatividade nas pessoas, né? As pessoas que estão ali, você dá oportunidades a elas a terem ideias, a terem realmente, dizer assim, vamos criar alguma coisa que possa ser benéfico a todos. Você está estimulando a criatividade. Existem pacotes de criatividades, com as melhores criatividades são premiadas. Essas premiações não precisam ser grandes premiações, mas o simples fato de você dizer assim, uma ideia boa... Né? Valorizar o projeto, a ideia de alguém, né? Isso já faz toda a diferença. Então, assim, você dar oportunidade e essa ideia daquele colaborador sendo colocado em prática, ele se sente envolvido no processo, ele se sente apaixonado pelo processo, e tenho certeza que você, o terceiro tópico agora que nós vamos ver, que é pessoas, você vai ter um resultado excelente no pessoas. Olha ali, como é que a gente falou. Sem pessoas não existe propósito. Por quê? Todo propósito, ele passa por pessoas. Eu estou falando isso por lado pessoal, estou falando por lado profissional e o lado da liderança, o lado do gestor. Sem propósito não existirá um time. Então, quer dizer, sem pessoas você não tem propósito. E sem propósito não existirá um time. Eu sempre separo entre equipe, time e um bando. Porque às vezes tu tens um bando de louco. Que cada um faz a coisa que pensa, né? Agora, você ter um time... Você pensa, olhando isso para o lado esportivo, né? O Sérgio pode nos falar muito bem isso, que ele comenta sobre isso, mas você ter o espaço, essa oportunidade de ter um time na tua empresa, cada um sabe a posição que joga. Cada um tem o mesmo objetivo, tem o mesmo propósito, não ganhar um campeonato, mas ganhar sim não é ganhar um jogo, desculpa, mas é ganhar um campeonato. E campeonato ele tem começo, meio e fim. Empresa tem começo, meio e fim. E esse fim que a gente diz é o encerramento do ano de 2015. Pessoas é o sonho, é igual a sonhos. Então, quer dizer, as pessoas sonham ali dentro ser realizados os propósitos delas também de vida. E o terceiro, que lucro, investir em pessoas, ele não é desperdício. Ele não é desperdício. Ele é um grande investimento para as empresas, né? Porque como é que o mau atendimento... Eu vou te confessar assim, bem tranquilamente, eu fui ao shopping, eu fui às compras e eu vi vários bons atendimentos e maus atendimentos. Sabe o que mais me marcou? Os maus atendimentos. Porque tem vendedor que ele tem a criatividade, ele tem a capacidade de conseguir desestimular pessoas de comprar. Tem aquela questão de realmente um bom atendimento é passado para uma pessoa, né? Um mau atendimento são para 3 e até 10 pessoas. Tá muito interessante esse nosso papo. Se pudesse, a gente conversava muito mais sobre isso. A gente sempre bate naquela tecla da questão de estimular os funcionários, estimular as pessoas que rodeiam a questão, o negócio ali, porque com certeza vai influenciar e muito no lucro da empresa. É verdade. Tá bom, Maurício? Muito obrigada pela tua participação e a gente se vê novamente na terça-feira que vem. Até a próxima e espero você, empresário, que tenha muita informação e essa informação gere resultado.
Com certeza. Nós vamos para mais um rápido intervalo e na sequência voltamos com as últimas notícias registradas em Itajaí, região e pelo estado. E ainda uma entrevista ao vivo com o secretário de Turismo de Itajaí. Ele nos conta os prejuízos que já podem ser calculados diante da paralisação dos pescadores. Ontem um transatlântico foi impedido de seguir viagem. Não sai daí que a gente já volta com essas e muitas outras informações para você.